Bom dia, Guilherme, bom dia, Paulo, bom dia, Laura, um grande prazer estar aqui mais uma vez e bom dia a todos que nos acompanham. Governador, o senhor já está nessa reta final do seu segundo mandato e já se preparando também para deixar o governo para a sua pré-campanha presidencial. Eu queria começar só olhando retrospectivamente para o que fez desde que chegou em 2019 ao governo de Minas. O senhor está saindo com a missão cumprida, 50% dela, 80% dela. O que ainda tem por ser feito e que vai ficar para o vice-governador Matheus Simões nesse final de ano? Bom, Guilherme, eu estou entregando para o vice-governador Matheus Simões, dentro de 40 dias, um estado muito melhor do que aquele que eu recebi do Pimentel PT há 7 anos e 2 meses atrás. Lembrando aqui, as contas totalmente atrasadas, funcionário público não sabia quando e se ia receber o salário 13º, prefeitos não recebiam os repasses do ICMS, do IPVA, da educação, da saúde, um grande cemitério de obras abandonadas, vandalizadas, e isso é passado hoje. Nós avançamos. Não estou dizendo que o Estado está na perfeição, não, mas grandes avanços foram feitos, 1 milhão de empregos formais criados, mais de 100 bilhões de dólares de investimentos privados, 530 bilhões de reais, e hoje Minas Gerais, além de ter as contas em dias, já aderiu ao Propag, o que significa que os próximos governadores não vão governar com a corda no pescoço como eu governei. O meu governo foi um governo muito difícil, um governo que pagando dívida, colocando a casa em ordem, então não foi um governo fácil. E vou entregar para ele um grande canteiro de obras em andamento. Olha aí a expansão do metrô, depois de 23 anos, e eu nunca prometi metrô, não. E está aí, já entregamos uma estação e tem mais 6 estações pela frente. E no passado você sabe que teve gente que prometeu e nunca entregou. Eu fiz o contrário, não prometi, estou entregando. E com um detalhe, com o recurso reservado para conclusão. Rodoanel Metropolitano, está aí, concedido já, só aguardando a licença ambiental, 5 bilhões depositados numa conta para a obra, independentemente de eleição, de condição financeira do Estado, de cenário político, vai sair do papel. A duplicação Belo Horizonte, Ouro Preto e Mariana, a mesma coisa, concedida, tem lá 1,5 bilhão depositado para a execução dessa obra também. Duplicação para Brumadinho e muitas outras, 2 pontes sobre o Rio São Francisco que estão em execução. Isso no passado foi prometido e nunca feito. E eu que nunca prometi estou entregando. Então é uma diferença muito grande. Fico muito feliz de ver os avanços de Minas, mas ainda temos muito o que fazer pela frente. O Matheus Simões tem grandes desafios, mas ele está pegando o trem em cima dos trilhos e prosperando já. E eu peguei o trem no fundo do oceano e tive de tirá-lo e consertá-lo. Então, Minas melhorou e vai continuar. Todos esses projetos que eu falei, Guilherme, são projetos de longo prazo, estruturantes. Então, à medida que isso for sendo executado e entregue, o Estado vai continuar melhorando. Governador, em que pese esse cenário de execução, de transformação do que o senhor recebeu, porque o senhor está entregando, Minas ainda tem uma situação bastante complicada com relação à sua dívida e à sua gestão. Herdada e transformada, mas é uma situação bastante complicada. O governador Matheus Simões tem um grande desafio, que é preparar-se para, se eleito, ter um governo saudável para que ele possa, sob o ponto de vista das finanças, governar, ou então entregar o Estado em condições que o próximo governador receba e possa também ter governabilidade. O que é que falta para Minas ter equilíbrio financeiro total? Paulo, o grande problema de Minas é a dívida. Uma dívida monstruosa. Nós estamos falando de 180 bilhões de reais. É como se cada mineiro devesse aproximadamente 9 mil reais. É você falar para cada mineiro, você tem uma dívida de 9 mil.
ia enrolar a vida de muita gente. Eu não tenho não vou assumir essa dívida. Eu estou dizendo a divisão aí. Eu sei que você é um sujeito bem controlado mesmo. Pelo contrário, você tem dinheiro aplicado. Você deve estar achando bom esses juros elevados do Lula aí, né? Que é um martírio para quem tem dívida e uma dádiva para quem tem dinheiro aplicado igual você, né? Então você está do outro lado da balança da maioria do povo. Está todo mundo te invejando, viu, Paulo? Mas a dívida de Minas realmente é um grande problema e os juros altos no Brasil faz essa dívida ser muito pior ainda. Você ter uma dívida grande é ruim. Você ter uma dívida que tem uma correção alta, como teve na maior parte do tempo, tornando ela uma bola de neve quase que impagável. Mas com a adesão ao Propag, Paulo, não vou dizer que nós vamos ter o paraíso, não, mas nós vamos ter uma condição bem melhor, porque o Propag prevê uma correção da dívida praticamente pela inflação, e mais 1% ao ano. No passado, quando eu assumi, a correção era inflação mais 4%. A economia brasileira e a arrecadação do Estado de Minas não crescem 4% ao ano. Então, o que acontecia no passado era uma dívida que, quanto mais o tempo passava, mais onerosa, pesada ela ficava. Eu sempre cito como comparação alguém que começa pagando um financiamento da casa própria, comprometendo 15% do salário há 10 anos atrás, e hoje está comprometendo 50% do salário, porque a prestação aumentou numa velocidade muito maior do que o reajuste salarial. Isso é que aconteceu com a prestação de Minas Gerais, até ela ficar insuportável. Agora, com o Propag, nós vamos ter um alívio. Agora, nós temos um problema, porque em 2015 e 2016, refrescando aqui a nossa memória, o Brasil entrou numa recessão e Minas Gerais teve queda na arrecadação. Então, amanhã pode ser que a dívida continue subindo, a inflação mais 1% e a arrecadação caia. O ideal era o governo federal cobrar de Minas um percentual da receita nossa e não um outro valor desvinculado, porque amanhã pode ter um desencontro novamente. E vamos torcer para que não. O Matheus é um excelente gestor, tem todo o apoio meu, é o meu braço direito, e tenho certeza que ele vai fazer tudo o que for necessário para viabilizar. A situação já melhorou nesses 7 anos e 2 meses da nossa gestão. Hoje, a capacidade de pagamento, Paulo, do Estado é bem melhor do que há 7 anos e 2 meses atrás. A oposição fala, a dívida subiu. Mas muita gente que tem financiamento da casa própria, todo mês paga e a dívida sobe. Porque pagou R$1.000 e a dívida foi corrigida em 1.200. Isso é a coisa mais normal, é matemática pura. Só que a capacidade do Estado melhorou. Nós devíamos 190% da nossa receita e já reduzimos para coisa como 170%. Então, a capacidade do Estado quitar a dívida hoje é melhor do que era. Eu só queria deixar bem claro, se alguém vier me oferecer produtos ou serviços, a minha situação não é tão confortável quanto disse o governador, não. Porque senão aí eu estou complicado daqui para frente. Paulo, você está exagerando. Eu venho do comércio varejista e é um dos setores que mais tem sofrido. Sim. Inclusive a empresa que eu administrei, sou sócio ainda, é uma das poucas sobreviventes em Minas Gerais, do ramo de móveis e eletrodomésticos. A maioria das empresas que nós tínhamos aqui nessa área sumiram, porque realmente é um mercado muito difícil. Mas estamos lá fazendo um trabalho. Governador, já que o senhor citou o Propag, em alguns momentos o senhor atrelou a adesão ao Propag para poder pensar em reajuste e recomposição salarial para os servidores aqui em Minas. Até o final de 2026, esse debate vai voltar à tona? É um objetivo do senhor encerrar esse assunto ainda na gestão Zema Simões? Ele vai entrar em pauta agora, Laura. Nós demos reajustes nesses anos, naquilo que foi possível. Inclusive, eu me recordo bem, no ano da minha reeleição, 2022, nós começamos um ano com muito tumulto, 4 anos atrás,
muita manifestação, greve, movimentos, etc. E eu fui muito claro naquela ocasião. Eu falei, o que nós podemos dar de reajuste, é o que foi dado naquela ocasião, foi 10%. E todo mundo querendo 20%, 30%. Eu falei, eu prefiro entregar um Estado organizado para o meu sucessor, não sendo reeleito, do que ser reeleito e ficar com um Estado arruinado para administrar. Eu tenho essa visão. Para mim, ganhar eleição é consequência. Não é o principal objetivo meu, não. Se para ganhar a eleição eu tiver de arruinar o Estado, eu prefiro não ganhar. E isso, infelizmente, é o que mais prevalece na política. Mas eu, como disse, estou muito confiante de que o Matheus vai continuar com esse trabalho de austeridade, vai dar reajuste esse ano. Nós já trocamos ideia, teremos aí um reajuste. Talvez não é o sonho de quem é funcionário público, mas vamos fazer aquilo que tiver ao nosso alcance. E lembrando também, Laura, uma questão muito importante, que existe a lei de responsabilidade fiscal, que não era cumprida no passado, mas eu sou cumpridor de lei. Então, hoje o Estado está no limite com gasto de pessoal, que é 49%, entende? A lei fala, não pode exceder 49%, e nós estamos no limite. Então, à medida que a arrecadação crescer, é que nós vamos poder dar algum tipo de reajuste. Governador, o senhor falou muito sobre a recuperação do Estado ao longo do seu mandato, dos seus 2 mandatos, sob o ponto de vista de atração de investimento. E o governo conseguiu números bastante expressivos na assinatura de protocolos de intenções e atração de players importantes. Posso mencionar aqui facilmente a fábrica da Heineken e outras que vieram para o Estado. Mas tem um problema também de drenagem das contas pelo que está aí, né? Dos servidores, do volume de dispêndio que se tem especificamente da Previdência. Lá em 2020, o senhor conseguiu ter uma aprovação de reforma da Previdência para servidores aqui do Estado. Já se passaram 6 anos praticamente disso. O senhor vê a necessidade de uma nova reforma da Previdência para servidores aqui do Estado? E eu vou citar uma categoria em específico, especificamente no caso dos militares, porque eles têm um volume de recursos que sai do caixa do Estado muito importante. Guilherme, não é Minas que vai precisar de uma nova reforma da Previdência, não, é o Brasil. E eu sempre gosto de citar o seguinte, nós deveríamos agradecer. Os nossos bisavós, que viviam 60 anos, se aposentavam lá com, 45, 50 anos. Na minha opinião, é muito melhor viver 80, 85, como está acontecendo, e você ter de trabalhar até os 60, 65 anos ou alguma coisa semelhante a isso. Viver mais é uma dádiva de Deus e envolve você ter de se sustentar por mais tempo. É uma coisa muito lógica. Agora, me parece que a grande maioria ou algumas pessoas querem viver mais e não ter de se sustentar por mais tempo, passar a conta para terceiros. Então, é uma coisa lógica e matemática. Estamos vivendo mais, teremos de contribuir mais. Inclusive, quando teve a reforma da Previdência, lá em 2019, 20, eu propus que houvesse, para ficar automatizado, um gatilho. Se a expectativa de vida aumentou, e o IBGE tem esses dados, que a contribuição em determinado ano subisse 1 mês, subisse 2 meses. Se no outro ano não aumentou, fica estável. No outro aumentou, sobe mais 1 mês. Dá para aplicar isso no Estado, governador? Não, é regra nacional. Sim. Essa. Precisa ser alterado em Brasília. Aí os estados que quiserem podem aderir. Que aí você resolve esse problema para sempre, concorda? Tem muitas coisas hoje que nós convivemos que tem gatilho automático. Se você paga um aluguel, você já deixou estabelecido lá com o proprietário que todo ano você vai usar determinado índice. E por que não usar a expectativa de vida como índice para tempo de contribuição? O senhor fala em transformação de regras que são regras nacionais. O senhor é pré-candidato à presidência da República. O Brasil tem um pacto federativo bambo, mal resolvido, nunca discutido,
estados e municípios são penalizados, municípios muito mais ainda, são penalizados por conta desse pacto federativo ruim. Que proposta é viável para um pacto federativo, tendo em vista a sua experiência como governador de estado? Paulo, eu sempre sou favorável ao recurso ficar onde ele é gerado. A maior parte dele, que puder ficar onde é gerado, é o ideal. Você hoje leva tudo para Brasília, ou uma parte muito grande, muito maior do que deveria, e aí você tem uma concentração de poder muito grande, e quando tem concentração de poder, ocorre isso que nós estamos assistindo aí, esses grandes abusos. E fica os prefeitos indo à capital do estado, ou a Brasília, com pires na mão, pedindo recursos, dependendo de deputados, que muitas vezes utilizam isso de forma não muito republicana. Eu vou te mandar um recurso, mas você vai ter de contratar serviço não sei de quem, e o prefeito fica refém, e governadores ficam aí no meio do caminho, e tudo concentrado lá na ilha da fantasia, da fantasia que é Brasília. Então, é necessário que mais recursos fiquem nos municípios e também nos estados. Que vá para Brasília somente aqueles recursos de infraestrutura nacional, as BRs que conectam uma região, um estado a outro, e não recursos que são para ser aplicados localmente. E depois fica o prefeito sendo quase que chantageado por alguns parlamentares. Se você não me apoiar, se você não fizer isso, eu não te mando recurso para você terminar de asfaltar essa avenida aí. Por que esse dinheiro já não ficou lá para ele asfaltar a avenida? Ele ia ganhar tempo e nós íamos ter um sistema muito mais funcional. O Brasil é disfuncional e um dos motivos é essa concentração de recursos no governo federal. Com essa leitura que o senhor faz, governador, eu quero lhe perguntar sobre um efeito criado pelas chamadas emendas turbinadas. Foi o orçamento secreto, mas agora se consolidou no Congresso Nacional. O senhor vê que ela foi danosa exatamente por essa relação que o senhor mencionou? Muito danosa, Guilherme. Primeiro que parece que tem essas emendas PIX, que ninguém sabe o que vai se transformar. Sou favorável a ter emendas, sim, mas num volume muito menor do que o atual e com total transparência. O parlamentar ser obrigado a prestar contas da aplicação daquele recurso nos mínimos detalhes. E para algumas áreas e algumas questões. Tipo, eu mandei uma emenda para comprar um tomógrafo para o hospital tal. E não eu mandei uma emenda para contratar um trabalho tal que ninguém sabe direito o que é, e o que a maioria das emendas hoje fazem é isso, entende? Então, não fica transparente, tem muito rolo aí, rolo grave, que aí essa contratação já envolve alguém que é pré-indicado, alguém que foi contratado e vai mandar dinheiro para não sei onde, vamos dizer, quase que uma rachadinhas escondidas. Entende? E quem está pagando a conta é você, eu e quem está nos escutando. E eu não quero ficar mandando dinheiro para ser utilizado dessa maneira. Vamos falar sobre campanha eleitoral? Vamos. Governador, também queria trazer uma pergunta, fazendo referência a, recentemente nós tivemos aqui na 98 News, do 98 Talks, uma conversa com o deputado estadual Bruno Engler, e que mencionou uma questão a ser resolvida sobre campanha eleitoral. Falou, bom, nós não temos problema aqui na família Bolsonaro em termos um palanque com o vice-governador Matheus Simões, sendo um palanque para o candidato presidenciável Flávio Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos resolver que o governador de Minas também é um pré-candidato à presidência da República. Como é que o senhor vai se equilibrar? Como é que o vice-governador Matheus Simões terá de fazer? Palanque duplo? Zema num dia, Flávio Bolsonaro no outro? Bom, Guilherme, primeiro eu fico muito satisfeito da direita ter bons nomes. Flávio Bolsonaro, vários governadores, incluindo eu, né, governadores bem avaliados, diga-se de passagem, e isso significa uma direita mais forte. Bons governadores serão, com toda certeza, os mais bem votados nos seus respectivos estados. E isso vai acontecer aqui em Minas. E nós estaremos juntos, sim, no segundo turno. Essa questão, até para dizer a verdade, não me incomoda muito.
o próprio acordo do novo PSD, Matheus Simões, já prevê que o Ratinho, sendo candidato do PSD, ele pode vir a Minas Gerais, mas eu estarei junto com o Matheus, entendeu? Então, na política, esse tipo de coisa é comum. Pelo que eu estou vendo, alguns partidos, em alguns estados, vão apoiar um candidato a presidente, em outros, outro candidato. Então, isso não é nada incomum na política, não. Mas o que eu quero deixar claro é o seguinte: me dou muito bem com Flávio, com os outros pré-candidatos, vou levar a minha pré-campanha e campanha até o final, porque eu tenho propostas que nenhum outro tem. Como eu sou empreendedor, como eu não venho da política, tem muita coisa que eu sonho para o Brasil, mas que a grande maioria dos políticos, aqueles de carreira principalmente, não querem. E nós sabemos que precisamos acabar com tudo quanto é caixa preta, a caixa preta das emendas parlamentares, a caixa preta dos voos, das despesas, dos ministérios e do presidente também. Aqui em Minas, tudo que eu faço, no mês seguinte está disponível a informação. Por que aqui em Brasília não pode ficar? Daqui a 100 anos só que alguém vai saber com que o Lula gastou dinheiro, quem que voou no avião da FAB. Estão usando o recurso público, tem de prestar contas. Então, eu tenho propostas que vão melhorar e muito esse debate da campanha presidencial. E quanto à composição de chapa, governador, o próprio vice-governador tinha mencionado que a decisão do vice dele ficaria nas suas mãos. Como que está essa negociação? O senhor avalia a possibilidade também de trazer um nome de centro-direita para compor a sua chapa presidencial? Mais uma vez, é um problema bom, que nós temos bons nomes, né? Posso citar aqui o Tiago Mitrô, que já foi deputado federal, uma pessoa brilhante, a Fernanda Altoé, vereadora por Belo Horizonte, até mesmo o prefeito de Divinópolis, o Gleidson também, um prefeito muito bem avaliado, todos do Partido Novo, e pode ser que a gente venha a considerar um outro nome ainda. Mas estou dizendo aqui esses três, o que demonstra que nós, diferentemente da esquerda, que parece que só tem o mesmo nome há 40 anos, temos criado uma fornada nova aqui de bons talentos em Minas Gerais. Apesar dele não ser do nosso partido, o Nicolas, que é uma estrela hoje nacional, conhecido por todo lugar do Brasil, de direita também. Então, eu fico muito feliz de ver essa safra nova que vai avançar nos próximos anos. Eu sempre trabalhei com perspectiva de longo prazo, na minha vida toda. E tem gente que só trabalha olhando a próxima eleição. Eu estou olhando as próximas 10 eleições pela frente. Acho que até lá na frente nós nem estaremos aqui mais, né, Paulo? Pela nossa idade já. Estou muito distante viu, governador? Para ser bem sincero. Mas temos de olhar, né? Eu falo que eu criei a empresa, fiz a empresa crescer para os outros. Tanto é que com 52 anos eu saí da empresa. Está lá funcionando com 5 mil funcionários, passando por um momento difícil, como o varejo tem passado, mas você faz as coisas para deixar funcionando e não para, como está acontecendo lá em Brasília, colocar tudo no bolso e achar que é tudo seu, né? Eu tenho uma visão dessa maneira aí, sempre deixar um legado, sempre deixar as coisas melhor do que estavam quando você chegou. Mais um minuto, governador, que temos aqui. Eu queria colocar uma pimentinha nesse vatapá político ainda. O senhor fala em uma composição de chapas que, até agora, eleitos os nomes, todos eles uma chapa puro sangue, com o Novo sendo a cabeça e os membros, o tronco e os membros. Não fica difícil disputar uma eleição nesse sentido, com uma chapa puro sangue? E a segunda questão, se no decorrer dessa composição percebesse, por exemplo, que Flávio Bolsonaro, que é um nome que tem despontado muito bem nas pesquisas, precisar de um vice como Romeu Zema aceitaria compor uma chapa com Flávio Bolsonaro? Primeiro, Paulo, quando eu falei aqui os três nomes, Tiago Mitrô, Fernanda Altué e o Gleidson, eu estava me referindo a vice do Matheus. Do governo do Estado. Do governo do Estado, desculpa. né? Sim.
Agora, essa questão de vice para candidato, pré-candidato a presidente, é algo que vai ser definido ainda. Esse aí está muito mais, vamos dizer, verde ainda. Mas não tem nenhum nome assim que o senhor flerta, olha? Não, vai depender muito do comportamento das pesquisas daqui por diante. Eu fico muito honrado em ter meu nome considerado, lembrado, como você disse aí, que já foi noticiado. Ser vice-presidente não é tão diferente de ser presidente, não. Então, isso me deixa extremamente honrado. Mas eu vou estar levando, Paulo, como eu disse, a minha pré-candidatura e candidatura até o final, até por esse motivo. Eu quero um tanto quanto causar um pouco de desconforto nesse establishment político que está aí no Brasil, que nós sabemos precisa de uma chacoalhada. No setor privado, eu não gosto de termo em inglês não, né? Mas existe muito, quando uma empresa está em dificuldades, ter de vir um outsider, né? Que eles chamam alguém de fora, né? E o Brasil tem vivido dificuldades há muito tempo. Eu, pessoalmente, acho que alguém do establishment político, do meio político, vai ter dificuldades porque a pessoa que sempre viveu ali incorporou aquela cultura, aquela prática. Eu sou de fora. Eu enxergo diferente de quem está lá há 10, há 20, há 30 anos. Estou há 7 anos e 2 meses como governador do estado, mas não me deixei contaminar como muitas pessoas, às vezes em pouco tempo, se deixam. E o Brasil precisa de uma boa chacoalhada. Isso que nós estamos vendo aí todo dia nos noticiários é de causar a maior indignação possível. Vocês estão acompanhando, acho que até melhor do que eu, sabem muito bem. Governador, quero aqui agradecê-lo em nome da 98 News, evidentemente também do Grupo Bel, pela participação e sempre a presteza que o senhor teve aqui de estar conosco para discutir os assuntos importantes da política mineira, da política nacional, especialmente em trazer luz para aquilo que é mais importante para nós, colocar Minas Gerais primeiro e os assuntos principais que o nosso estado tem e merece. Obrigado. Eu é que agradeço, Guilherme. Minas está prosperando e, como eu disse, nos próximos 5, 10 anos, o mineiro vai ver muita coisa boa que está nascendo agora. A expansão do metrô, que já entregamos uma estação, o rodoanel metropolitano, a duplicação Belo Horizonte, Ouro Preto, Mariana, também para Brumadinho, tudo isso com o dinheiro reservado, pronto para começar a execução e logo depois a entrega. Então plantamos bem e o mineiro vai colher bons frutos. E eu fico muito feliz de ter participado desse processo. Muito obrigado, bom dia.